Nós temos cirurgia robótica. Isso é normal, todo mundo sabe aí. Hoje em dia, inclusive, os hospitais grandes né. Aí é o seguinte, mas só que quem fica ali, ó, no joystick é um médico. E ele é equipe, não é só um médico. Tem um anestesista, é equipe. Aí eu falei: "Vai chegar um dia que a IA vai manipular esse joystick?" Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito e estou gripado. Pessoal, hoje nós vamos entrar aqui num tema muito atual, que é a inteligência artificial. Só que com detalhe. Primeiro eu vou esclarecer com o João e com a Mari sobre aspectos técnicos. E depois eu vou passar para vocês as punições que o Conselho Nacional de Justiça já está saltando contra magistrados, advogados e outros componentes do Poder Judiciário por utilização indevida. Então, fiquem até o final, deixa o like aí que precisa deixar, porque o negócio é sério. Tem gente confiando demais e logo, logo vai receber uma comunicação do seu órgão de classe ou até pior, do Conselho Nacional de Justiça. Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar nossos amigos. João, seu nome completo, onde você atende o pessoal, como te encontrar. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Prazer, primeiramente, de novo estar aqui com você. Sempre muito bom falar um pouco de IA. Bom, sou o João Soares, Instagram, João L. Soares, você vai me encontrar lá. E hoje eu sou fundador aqui da BIS, que é a minha empresa de inteligência artificial, junto com a... Bom, tudo bem, pessoal? Prazer, Antônio, estar aqui com você. Bom, sou a Mara, sou engenheira de dados, sou fundadora da BIS também e trabalho com engenharia de dados. Eu trabalhei na Itaú, trabalhei na IBM, sempre com inteligência artificial e engenharia de dados também. Onde te acha, Mari? Aí só no WhatsApp. Não acha? Não acha? Sou para poucos. Secreto. Pessoal, é o seguinte, vão ter perguntas aqui que parecem imbecis, só que são termos técnicos, que para eles é muito normal e quando eu estava conversando em off, é terrível para nós. E nós temos que entender o que acontece. Primeiro, eu vou fazer a pergunta simples e genérica, aí quem quiser toma a frente. Mas primeiro eu quero saber, Mário, o que é uma engenheira de Dados. dados? Bom, a engenharia de dados, a gente trabalha muito com processamento. Tipo, se você pega uma planilha Você de está Excel... falando... Agora Tecnicamente. eu vou começar a brigar. Então, Você está falando teoricamente num podcast jurídico. Você fala em processamento, o nego já fala assim, onde é que é esse processo? O que significa? O que é esse processamento que ela faz? O que é? Linguagem bem leiga, tá. Basicamente, a gente pega uma grande quantidade de dados, e quando eu falo uma grande quantidade de dados, são gigabytes, terabytes, e a gente coloca ele numa visão um pouco mais para você conseguir analisar. Então, a gente processa os dados. Mas eu não quero ser chato. Fala de novo. O que é gigabyte, terabyte? O que é esse nome de carro? Não, é a quantidade de dados. Então, por exemplo, eu posso pegar Qual é o mais maior? uma tabela de 1 milhão de linhas, pode ser? Tipo um Excel de 1 milhão de linhas. Certo. Que você já não consegue abrir no seu computador. Que nem fosse um Excel mesmo. Exato, E aí é um banco de dados, pode ser o Excel no caso. E aí você vai pegar 1 milhão de linhas, você vai clicar lá e não vai abrir no seu computador, certo? Então você precisa de um banco de dados, você precisa colocar ele em algum lugar para você conseguir abrir ele e ler. O que a gente faz a gente diminui a quantidade desses dados, concatena e tudo mais, para você conseguir abrir no seu computador e ler e entender o que tem aqui, naquele 1 milhão de linhas. Você vai fazer um resumo, é isso? Basicamente. Mas esse resumo é assim, inteligível só para vocês? Não necessariamente. Eu posso colocar isso numa visão de dashboard, posso colocar isso bem palpável para o cliente final. O que é dashboard? Um dashboard são os dados visíveis. Então, às vezes, um gráfico de pizza ali,
os dados concatenados. Tá, esse gráfico de pizza, ok? Eu já gosto. Então. Aí a gente pega esse 1 milhão de linhas e transforma em algo que o cliente final conseguiu ler e entender. E visualizar também, porque 1 milhão de linhas você não consegue visualizar. E aí, então, você, praticamente, você inicia o filho, é isso? Tipo, aí vai depender do tamanho que a gente está falando. Por exemplo, se você trabalha no Itaú, você faz parte desse processo. Você não faz ele inteiro, porque são várias etapas do processo. Se você trabalha numa empresa menor ou num projeto menor, que são algumas tabelas e tudo mais, você acaba fazendo o processo inteiro, assim. Aí depende muito do tamanho do processo e da sua quantidade de dados, do tamanho da sua empresa, depende de uma série de fatores ali. E o João faz o quê, João? Hoje aqui eu me considero mais programador mesmo, gerencio também. O que faz um programa? Ele Tudo. basicamente tudo. A gente cria código, Quer dizer, você ganha dinheiro para gastar. a gente conversa com a máquina e a gente basicamente otimiza processos, faz coisas, automatização de coisas, a gente faz muita coisa. O trabalho de um programador é muito abrangente. Então hoje eu sou basicamente programador, gerencio os programadores e eu também considero engenheiro de prompt aqui dentro, que é, já antecipando, se você perguntar o que é engenheiro de prompt, seria, eu sou especializado em falar as coisas certas para a IA, para ela me entregar o que eu quero. Tá, só para a gente exemplificar, tipo aquele negócio lá que tem aquele aparelho que você chega e fala, liga a luz, não sei o que lá. Isso aí é um programador que faz. Sim, ele que desenvolveu. Liga o chuveiro, que eu vou chegar. Foi um programador que desenvolveu isso. Tá. Então, o programador acaba desenvolvendo o que o consumidor final vai utilizar. Sim. Tá. E o que é uma IA? Pergunta de milhões. A pergunta de milhões. É um termo muito abrangente, inteligência artificial, mas normalmente ela tem uma explicação que é: uma IA é uma máquina que faz coisas que normalmente são relacionadas à inteligência humana, ou seja, só alguém, um humano, com a inteligência dele conseguiria fazer. Então a máquina consegue fazer isso. Uma máquina que aprende. Uma máquina que aprende, basicamente. É um termo abrangente porque, para a gente entender o que é uma máquina que faz coisas que só uma pessoa com inteligência humana faria, a gente tem que saber o que é inteligência humana. Então ela depende de uma outra informação que já é abstrata por si só. E qual a média dessa inteligência humana? Muita coisa eu estou pegando eles de surpresa, de repente a técnica é outra, eles ficam confusos, mas você fala que ela é uma máquina, até eu vi uma palestra de vocês, em que vocês falaram que você considera que a inteligência artificial deu certo, aspas, né? Quando você fica confuso se eu estou falando com uma máquina ou se eu estou falando com um ser humano. Sim. E de onde sai essa média de inteligência? Então, Ela pode pegar de um cara puta de um Einstein e pegar de um cara que não sabe fazer um álcool com copo? Então, isso é o experimento de Turing, né? O teste de Turing. Ele não define se a coisa é uma inteligência artificial ou não. Ele define se a inteligência artificial tá boa, basicamente, a ponto de ela enganar outra pessoa, entendeu? Que mesmo as que não enganam podem ser consideradas inteligências artificiais, mas burrinhas. Hoje, o conceito de inteligência artificial é muito abrangente. Pode ser tudo. Tipo, fiz um programa aqui. Ele pode ser considerado inteligente também. Ele não é só o teste Turing que faz isso. Então, hoje, o termo inteligência artificial pode ser tudo e pode ser nada. Hoje, a gente considera muito inteligência artificial, principalmente as conversacionais. Por exemplo, ChatGPT e essas mais famosas. Qual que tem? Claude, Gemini, essas são as de texto, eu imagino que boa parte aí já mexeu. E aí comercialmente é mais ou menos para esse caminho que a gente segue, assim, o que é inteligência artificial. E mas da onde vem esses, você já está, muita coisa eu estava conversando fora. Vocês estavam me explicando que
a inteligência artificial ela pode ter características de quem a montou. Tipo, se o cara é homofóbico, se o cara é racista, ou se o cara a inteligência artificial tende a responder como ele pensaria. Na verdade não é, com base em quem montou, mas é com base nos dados que ela tem. Então, por exemplo, se eu coloco uma inteligência artificial para aprender num fórum do Discord, ela provavelmente vai ser racista, homofóbica, vai muito baseado nos dados que ela tem. A IA ela é probabilística, então ela pega um montante de dados que se chama treinamento de IA. Então, para você treinar um modelo de IA, que é como se fosse um pacotinho de conhecimento, você pega todo esse conhecimento que são dados, podem ser mensagens, por exemplo. Se você pegar mensagens racistas e treinar esse modelo, ela vai gerar a resposta que tem mais chance, que é mais provável. Só que como o seu montante de dados é só de racismo, provavelmente essa resposta vai ser racista. Que depende do treinamento e os dados. E como é que se treina uma IA? Aí já vai entrar num limbo muito técnico de rede neural, que aí já vai ser Modelos. Mas tem um treinamento para cada situação? É os dados. É mais a seleção desses dados. Então, você selecionar dados. Se você quer treinar uma IA que vai ser boa para a maior parte das situações, tem que pegar dados genéricos de várias situações, dados bons, por exemplo. Se eu quero uma IA boa para conversar, eu não posso pegar dados racistas. Eu tenho que selecionar esses dados certinhos para aí sim eu treinar. E se o cara ele está arriscado, ele está treinando a IA, mas pelo que eu entendi, a IA ela vai buscar os dados onde ela encontra, internet. Então ela pode buscar dados corretos e dados incorretos. E aí cabe ao interlocutor, o usuário, saber o que ela está falando de correto ou incorreto. Como é que funciona isso? Na real depende. Várias inteligências artificiais, elas tentaram ser lançadas ao longo dos anos, principalmente essas conversacionais, e grande parte não funcionou porque ela acabou aprendendo a ser racista, homofóbica e tudo mais. E aí hoje, existe algumas muito boas que elas têm guarda-reios em relação a isso. Uhum. Então, os programadores, eles direcionam a ela não ser assim. Então, Eles fazem uma trava, é isso? eles ensinam ela a não ser assim. Eles dão um pouco da parte ética que a gente tem para a inteligência artificial não ir para esses caminhos, assim. Por isso que a gente tem algumas inteligências artificiais hoje liberadas para o público, assim, que não são racistas, não são homofóbicas e quando eles começam a perceber que tem alguma coisa errada ali, eles colocam mais guarda-reios em relação a isso. Isso é o programador que faz. Isso. O programador vai vendo que está passando do limite, aí ele fala, não, isso aqui ela não poderia ter respondido. Aí ele vai e corrige. Então isso não é que depois que você montou, pode entregar e acabou. Você tem que fazer a supervisão, Um trabalho com É um trabalho constante. porque tá arriscado, pelo que eu estou entendendo, o cara ser pedófilo, e de repente ele começar a tirar da inteligência artificiais narrações que ele se satisfaz com pedofilia. Sim. Ela tem que ter esse guarda-reio que a Mari falou para não deixar fazer isso. Que é a pergunta que às vezes você faz, ela fala, não posso responder, ou não vou responder, não fala não vou, né? Não posso. Posso. Ou ela normalmente vai te direcionar para um especialista. Tipo, ela pode até te falar, faz isso, mas recomendo que você não leve tanto em consideração isso e vá falar com alguém que realmente sabe o que está falando. Receita médica, diagnóstico de doença, porque hoje em dia, né, antigamente, o pessoal fala, os médicos falam, piririca da vida, quando o paciente chegava e falava, eu sei, tal, eu sei que eu tenho tal, eles falavam, você foi no Dr. Google, né, a gente atendeu. Aí o cara chegava lá falando que ele tinha câncer na ponta da orelha direita, voltado para o lóbulo esquerdo. Aí o cara, você tem uma verruga. Mas a verruga é cancerígena, porque Não, tu é sebáceo. Mas assim, eu falo porque o idiota aqui já foi. Preocupadão no momento. E o negócio da verruga é o que...
É o que eu cheguei lá. Aí, tinha uma verruguinha nas costas, eu cheguei, pelo amor de Deus. Aí ele falou: "Tá, você é descendente de espanhóis ou portugueses?" "Sou." "Então você vai ter muita." O dermato, "Tchê, vem aqui." Tirou, fez. Então, mas me diga uma coisa, vai chegar o dia em que alguém vai aprender a dirigir pela IA? Aprender a ter, por exemplo, um professor de IA que vai te ensinar a dirigir. Um instrutor Um de IA. O cara entra lá, aí vai: eu quero dirigir para aprender, não sei." Aí aparece um carrinho, aí ela fala: "Você tem que entrar, ligar aqui, engata aqui, volta lá." Pode acontecer? Esse poder pode, mas eu acho improvável. O que é improvável? O que significa na sua concepção técnica da improvabilidade? Não nos próximos anos, assim. Ih, cara, eu que vou viver muito, pode acontecer. Talvez. Mas aí não seria na sua casa, hoje não giraria um carro nem nada, mas talvez ali. Hoje em dia já tem simulador, né? Quando você vai fazer. Talvez um simulador onde o seu professor ali, pelo menos no simulador, é uma IA. Não vejo nenhum impeditivo. Não vejo, eu acho até ok. E ela vai dominar o homem. Vai chegar uma hora que ela vai ter um cérebro que ela vai conseguir convencer o programador a fazer o que ela quer. "João, aperta esse botão, aperta aí, não, esse não, aquele que eu falei." É aquilo, é a mesma coisa. Pode acontecer, mas para isso eu acho que eu já não vou estar mais vivo. Eu acho que é uns bons anos para frente. Eu acho que hoje a gente não tem a capacidade, de recurso de processamento e até de recursos naturais, assim, para chegar num poder de IA desse tamanho. Até porque a IA ela teria que chegar num ponto onde ela tem uma opinião e um objetivo próprio, ou quem criou ela com esse objetivo. Mas ainda assim, fazer ela conseguir manipular um humano dessa forma É muito. é difícil. Depende mais do humano que vai estar sendo manipulado, talvez, do que. Porque isso parece ficção, já temos em filme isso. E tudo quanto é filme que eu vi lá atrás que era ficção, o negócio é absurdo. Então, mas isso aí seria um ser humano que teria que desenvolver isso. Na visão que a gente tem hoje sobre a IA, sim. Ela não toma vida própria nunca. Não. Hoje não. Hoje com a tecnologia é igual o carro voador. O pessoal me assusta, porque percebam a hora que eles falam, nós advogados aí, hoje não. Eles sempre deixam muito claro que nós podemos estar ferrados ali na frente. Mas só eu vou falar, vai existir carro voador? Com a tecnologia que tem. Já tem, mas para adaptar todas as ruas, para a tecnologia de hoje é inviável. Mas pode acontecer no futuro com a tecnologia do futuro. Então é a mesma coisa, pode acontecer no futuro, mas hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, eu não consigo te dar essa visão de, nos próximos 5 anos vai ter a IA que vai, aperta esse que vai dominar o mundo, que vai ter consciência. Não tem perspectiva, eu diria. Eu acho, inclusive, que a IA que a gente tem agora, ela está muito próxima do limite dela, assim, do que ela já aprendeu e tudo mais. Não acho que a IA que a gente tem hoje conversacional, não acho que ela evolui muito a mais do que Tanto é isso. que a cada modelo que inventam, que criam, a gente vai vendo a diferença dele para o anterior menor. Então, por exemplo, do modelo que foi criado há 10 anos atrás para o modelo que foi criado há 8. Tem sido uma mudança absurda. Só que hoje em dia, quando lança um modelo para o outro, ele é mais inteligente, você percebe, mas não é aquele salto gigantesco. É que nem um iPhone. Tem aquela mudançazinha. Exato, do primeiro para o segundo talvez foi muito, do segundo para o terceiro foi já um pouco menos, e aí hoje em dia É quase tudo igual. quase tudo igual. E o pior que eu pergunto, e a engenheira sempre fala assim, não, mas hoje não. Quer dizer, eu fiz 2 perguntas para eles fora, vou repetir. Pode uma IA um dia chegar ao ponto de apertar o botão da bomba atômica, mas sem ninguém saber quem acionou? Porque o cara é um, sei lá, um demônio, e ele criou isso aí, sei lá, e de repente o negócio sai voando lá, mas quem apertou só? Já era, não dá mais para brecar. Pode? Então, depende de muitas coisas, porque é muito difícil você criar uma IA dessa. Porque hoje em dia a gente tem IAs separadas. Então, por exemplo, a que a gente está conversando é a de texto. Ela é uma IA só de texto, ela só tem poder por letras, ela só fala por letra.
Tem a IA que gera foto, então ela só tem poder por foto, são 2 IAs diferentes. Então, para você fazer uma IA hacker, vamos dizer, que vai aperta um invadir botão físico. que vai invadir um sistema de um país sem ninguém ver, e aí vai ter o poder para apertar o botão e ela vai ser rastreada. Você vê que é muitas etapas, provavelmente vão ser muitas IAs, vai dar tanto trabalho que não vai ser um doidinho no porão que vai fazer. Vai ter que ser um país que vai fazer isso. Eu acho que para um país gastar todo esse tempo, dinheiro, é mais fácil ele jogar bomba. Mas daí ele aparece. Ele quer ficar escondidinho. Esconde, mas ainda assim é muito difícil. É Muito difícil. muito difícil. É difícil que a polícia. É muito difícil, né? Mas Hoje hoje não. Hoje não. e vai ter assim, digamos, que eu alguém cria um IA, se é que não existe, que nem eu compro dólar, mas eu não sei se é falso ou não. Aí eu vou lá, escaneio, mando para a IA e ela fala: beleza, é verdadeiro. Talvez não precisaria nem ser uma IA, porque essa máquina já meio que existe. Já que você bota o dinheiro e ela vai ali. Então, mas sabe que eu trabalhava para um pessoal que vendia, não vou falar para não ofender, vendia o cigarrinho do capeta. Vendia o cigarrinho do capeta. E aí, quando eles iam me pagar, eles traziam um bolo de notinha de 2, de 5. Aí eu levava no banco, o cara falou: pô, doutor, o senhor vai me. Eu falei: mas põe naquela maquininha. Ele falou: não, a máquina conta, mas ela não te diz se é falso ou não. Ah, mas existe. Ela diz se tem defeito. Inclusive nas máquinas de banco hoje, quando você põe o Santander, tem. Você põe as notas lá, aí ele cospe uma, não reconhecida. Não é que ela é falsa, que ela tá velha, que ela tá não sei o quê. Eu acredito que não precisaria ser uma IA, um modelo Mas, treinado para isso. Não poderia. Pode treinar, isso que seria simples. Sim, se você, ia depender talvez mais da qualidade do scanner do que da IA. Porque se você manda, por exemplo, uma foto tirada de um celular de 10 anos atrás, e você manda para um analista profissional. Você entende que ele não tem tudo que ele precisa para falar se é real? Que ele precisa ver, ele precisa botar na luz. Só a foto da câmerazinha não vai dar. Mas Tem muito scanner. esses modelos de análise de imagem, eles já existem, por exemplo. Eles não tão perfeitos assim, mas, por exemplo, igual a da Pinta que você falou. Tem alguns modelos já que eles acusam se é câncer ou não. Caramba, mas aí Mas aí não vai ser o GPT. Não é o Ô, GPT. pessoal, cuidado aí, não é? Ele tá falando do PT. Mas já existem estudos com base Ele vai ver de nego com celular hoje à noite. Porque para fazer essas coisas muito complexas, você precisa treinar modelos específicos. Então, o GPT é esse modelo que sabe tudo, texto, não sei o quê. Agora, para treinar um modelo que vai, por exemplo, ver raio-x e definir se tem um problema ou não, você não vai poder treinar ele com dados geral. Você vai ter que pegar todos os raio-x dos últimos médios. 20 anos, entregar esses dados para a IA, junto com o que é, se é algo, se não é. E aí você fecha esse modelo com só esses dados, e aí sim esse modelo talvez seja bom e possa ser usado para ele. Mas não vai ser você mandando uma foto da sua pinta pro GPT, não. E ele vai apontar, ele não vai diagnosticar, ele vai falar. Não vai talvez fazer o diagnóstico. é, Suspeita. Ele provavelmente vai ser utilizado por uma. Não, provavelmente a gente não teria nem. Eu acho que a gente não deveria nem ter pé. Teria Seria para ajudar o médico. Então o médico bota, ele tá na dúvida ali, fala, bota ali, e aí às vezes a máquina dá um insight para ele. E aí ele analisa também, aí ele compara. Que é até perigoso a gente ter acesso a uma coisa assim. Sim. A gente tem acesso às imagens do Google, já é horrível. Só a gente perguntando nossos sintomas pro Google já é perigoso. E se nós vamos conseguir chegar no momento em que. Porque você sabe que o cérebro é burro. Né? Estou falando uma coisa louca, mas o cérebro é burro. Por quê? Porque se você ensinar para uma criança, desde que ela nasceu, que isso aqui é um carro, quando você perguntar para ela, o que é isso? Ela fala, um carro. Tem um teste que a gente fazia no direito para provar que o polígrafo é, sei lá, que é o seguinte, você põe um prato de água gelada, um normal e um quente. Se você põe a mão no quente e põe no normal, você pergunta, como é que está essa água? Ele vai falar fria. Que ele tirou de um quente e pôs numa água normal, mas é fria. E se você puser água gelada, a mão, e puser na água normal, vai falar, como é que está essa água? Ele fala, quente.
Então, por quê? Porque o cérebro compara. O cérebro tem graus de comparação. Inclusive, não sei se vocês já ouviram. Quando o cara está para morrer, ou quase morreu, tá, eu vi uma luz branca. Aí eu fui para cima da luz branca, e aí não sei o que, e não sei o que lá. Aí ele desenvolve até, aí eu vi, estava conversando com Moisés contando, e encontrei lá, estava passando pela sala, Barrabás, aquele lá que foi solto, depois morreu. E o mais que eu mais gostei foi de conversar com Noé, que Noé explicou como é que caiu. Outro dia eu vi na Discovery, a inteligência artificial mostrando como conviviam os animais dentro da arca, como é que foram feitas os curraizinhos, que a arca tinha 3 andares, que embaixo eram aves, coisa de menos problema, em cima médio e lá, e no meio médio e lá em cima os leões, os tigres, que eles não podiam ter contato. Negócio assim, o pior que você assiste aquilo, você quer saber, acho que acho que os caras têm razão. Aí você começa a ficar louco. Eu vi o episódio umas 4 vezes. E aí tem coisa, é tudo feito por IA. Eles pegar, inclusive, vê só, para ambos. Eles pegaram as prováveis, porque tem na Bíblia, eu sinto muito, eu não sei, né? Tem as medidas da arca. E eles levaram para um engenheiro naval, um grupo de engenheiros navais de hoje. E os caras falaram que era perfeitamente, que só uma nau daquela conseguiria ficar inteira só com madeira, naquele formato, como foi feito nas angulações. Negócio assim incrível. E isso constatado por marinhas grandes. Foi, quer dizer, a gente fica xarope. Mas digamos assim, eu quero chegar a um ponto, eu perguntei para a Marisa, e aí eu adorei a resposta dela. Para hoje, nós temos cirurgia robótica. Isso é normal, todo mundo sabe aí. Hoje em dia, inclusive, os hospitais grandes né? Aí é o seguinte, mas só que quem fica ali, ó, no joystick é um médico. E ele é equipe, não é só um médico. Tem um anestesista, é equipe. Aí eu falei, vai chegar um dia que a IA vai manipular esse joystick? Bom, eu acho que sim, acho provável, inclusive. E, como você tinha perguntado, eu ficaria muito mais tranquila se a IA fizesse a cirurgia em mim, só que com acompanhamento do médico do lado ali. Até porque o médico, eu não sei se ele dormiu direito à noite. A IA, eu com certeza sei que ela tá bem. E aí, com o acompanhamento médico do lado, se acontecer alguma coisa ali, eu ficaria bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Concordo. E esse eu acho que não é nem um dia. Eu acho que isso talvez. Não, esse já não é nem Não, também não vai ser amanhã, mas também não acho que é tão longe. Mas eu também me sentiria seguro. Óbvio, tem que ser muito bem treinado, igual o esquema do raio-x. Muito bem treinado, muito bem testado. Uma Aí empresa muito uma empresa confiável, muito confiável. Aí sim, eu me sentiria seguro, talvez mais. Provavelmente mais seguro do que esse. Aí você entra na sala, tá você, a máquina e o enfermeiro. Fala, doutora Mari, tudo bem? Fala aí, doutor João. Deita aí, fica à vontade aí, que nós só vai sentir um furinho, depois só vai sentir uma cosquinha. Fica tranquilo que o médico depois vê se tá tudo bem. Aí não. O cara que poderia substituir. Acontecer alguma coisa, o médico pega ali. Alguém que pelo menos só consiga me fechar. Só não me deixa ver. Não, pode morrer, mas contanto que tenha fechadinho. Só fecha pra eu não morrer. Não só terminar, só fecha, deixa embaladinho e tá ok. Mas isso é uma coisa que isso aí é bem normal já. Pelo que você acha, é logo. O médico vai ficar ao lado supervisionando a cirurgia, é isso. Não me impressionaria já isso. Não me impressionaria. Não me impressionaria isso já não estar sendo ali testado, desenvolvido, alguém começar a pensar. E daí, se esse médico não dormiu bem também à noite, e a máquina tá lá, o bichinho, Dormiu? Ah, não. Não, mas tá a máquina ali, eu estaria mais tranquila. Confiaria só no plano B. A ideia é não precisar usar tanto o plano B. Eu confiaria. Você não? Você preferiria o médico? não tenha dúvida. E a minha preferência é 2. Dois. São 2, mano. Não um só.
Outra coisa, que o carro autônomo, isso é uma realidade japonesa e no Brasil. Outro dia eu não sabia, outro dia um amigo meu falou, acho que até foi o Pedro, falou que alguém foi e chamou um Uber e veio o carro sem motorista. Pô, é do demônio isso. O carro veio sem motorista e o cara olhou e falou, não vou entrar nisso não. Mas a namorada falou, não, nós vamos, se não sou caipira, eu seria. Falamos, senhor, pode passar. E o cara entrou, falou que tudo bem, mas no Japão já aconteceram vários acidentes, inclusive fatais, com capotamento. Isso é uma IA. Sim, mas quantos acidentes não aconteceram com pessoas também vários dirigindo? Você é defensora total da automação da IA, Ah, um pouco. Eu acho que mas um pouco você já se deixa operar. Você já viaja de carro sem motorista. Avião, avião, Eu acho assim, que já o que é. é porque o avião, se a gente entrar nesse. é e não é. O pessoal fala, o piloto automático faz tudo. Não, pode até, pelo onde eu vejo o Lito, assisto o canal do Lito. Pelo que eu entendi, é assim, faz tudo, faz. Só que é o seguinte, na decolagem No e pouso no pra eu. pouso, ainda não. Mas assim, até se a gente entrar na aviação, a gente tem a Airbus e a Boeing. A Airbus, ela entra muito mais numa parte de deixar o controle na mão da máquina. Então, ele não deixa você fazer manobras muito bruscas. A Boeing, ela já deixa o controle na mão do humano. Eu prefiro voar na Airbus. Eu prefiro voar na Airbus. Mas, meu amor, eu sei que você morou fora do Brasil, por isso que você tem essas visões, eu sou caipira, eu sou tatuapé, mas é o seguinte, filha, dizem que mulher é a brasileira e avião é Boeing. Eu, particularmente, se eu for escolher, vai ser Airbus. Tanto que eu gosto de voar na Latam. Não. Você tá gemendo aí, o que você Olha, ela realmente é muito defensora. Não, eu prefiro. Sim, não, eu acho que eu também preferiria. Acho que a do carro tem muitos pontos. Tipo, se você pesquisar tanto acidentes evitados por carros autônomos, você vai achar bastante coisa. Não sei se algum desses acidentes fatais às vezes foi causado por terceiro, pode ter sido acidente fatal que foi causado por terceiro, mas é estudar, tem que ver as taxas, as métricas, porque às vezes, mesmo tendo esses acidentes, foi menos do que se fossem pessoas dirigindo. Então acho que vale a pena analisar, é uma tecnologia que está sempre evoluindo, ela era bem pior no começo, hoje já está muito boa, elas bugam às vezes, com certeza, mas é analisar e ver o que compensa mais. Eu acredito que é mais seguro, vai evitar mais acidentes se fosse tudo autônomo. E aí entra o ponto, que hoje em dia a gente trabalha com os dois, com os carros autônomos e com os carros com pessoas dirigindo. Quando a gente trabalha com pessoas dirigindo, a gente trabalha com um fator que ele não é tão padronizado. Se a gente coloca todos os carros autônomos, tudo segue um mesmo padrão. E aí eu acho que a taxa de acidente diminuiria bastante. aí, pensando assim, se fosse Tudo. todo mundo, é que nem uma montanha-russa, vai. Sai o carrinho, mas tem que esperar tanto para sair o outro. Agora, no dia a dia, o pessoal usa muito o GPT, porque, não sei, caiu meio na graça, né? Porque tem o gênio, não é? Mas o GPT é o mais famoso. E tem uma inteligência artificial chinesa, chama Manus. Vocês já ouviram falar nisso? Ela não é um modelo específico. Eu dei uma estudada nela, ela é uma IA que arquiteta vários modelos e você dá um objetivo para ela. E ela vai chamando vários modelos até concluir esse objetivo. Quem dá o objetivo é o programador. Seria o próprio usuário. O usuário? Dessa Manus, mas também não vai ser. O meu objetivo é invadir o sistema da aeronáutica para jogar um míssil. Não. Tem um limite. Vai ter um limite. Vai ser algo, por exemplo, faça pesquisas até você gerar o melhor documento tal que eu quero. Aí ela vai provavelmente gerar um documento, ela vai provavelmente criar uma outra IA
que vai analisar esse documento e dar feedbacks, aí uma IA vai pegar o feedback, então ela é meio que um trabalho recursivo, assim, até chegar a um objetivo. Mas falam que ela é fantástica e não é qualquer um ter acesso. Eu acho que tem cada um. Porque você tem que se cadastrar. Eu me cadastrei estou esperando já 1 mês. Teve um amigo meu que só apareceu a autorização depois de 90 dias. É, que ela tá em teste, isso é normal em E produto. teve gente que aconteceu com 12. Eles vão pela burrice do cara. Sei lá, acho que vai pro perfil, por exemplo. Quero testar. Aí vai mais da estratégia da empresa. Quero testar a utilização da Manus em perfis mais assim. Ela vai liberando para esses perfis. Ela não tá 100% ainda. Porque falam, nossa, quem utilizou falou, Ela tá em teste. E aí a gente não sabe qual a capacidade que eles têm interna, assim. Às vezes esses períodos é a capacidade que eles têm para pegar a pessoa de fora, assim. Para você conseguir testar o Eu modelo. acho que eles estão escondendo nada. Eu acho que é só um aplicativo sendo testado. tem isso também, né? De o cara ter um número X para teste, aí eles vão Sim. jogando um pouco em cada continente para saber o geral de todo mundo. E outra, como elas são vários modelos, ela deve ter uma infraestrutura muito robusta, muito cara, e não sei como que é internamente, assim, mas eu acho que essa demora é muito mais por conta de infraestrutura e por teste do que por qualquer É outra mais uma coisa. estratégia da empresa do que um abrir o jogo, ou sei lá, ou só quero liberar para pessoas desse perfil porque sim. Acho que é mais uma estratégia da empresa, de infra, ou de qualquer outra coisa. Que eu estou preocupado que falaram que ela é tão avançada que nem ela poderia pedir para Manos, que nem uma atriz famosa, como conseguir sair comigo, que eu estou preocupado com esse tipo de coisa, Então, que a gente quer bonito tem uma restrição de vida. não sei se está tão evoluída ainda para conseguir. Por hoje eu não Talvez não, mas sabe essa que apertaria o botão? Quando chegar lá, talvez. Outra coisa, vamos falar do dia a dia. Quem procura o GPT hoje em dia, pelo conhecimento de vocês? Eu acho que hoje em dia está mais difundido. E aí a gente tem uma visão muito São Paulo, né? Que é muito diferente do resto do mundo. Mas hoje em dia, a visão São Paulo que a gente tem, pessoa do dia a dia, todo mundo tem Para acesso tudo. para tudo. Então virou um Google de luxo? Virou. Virou um Puxa, mas virou um Google Plus ali na cabeça das pessoas. Então o que o cara perguntaria antigamente no Google, hoje ele vai no chat GPT. Só que a segurança da resposta. Exato, aí vai a questão. Eu acho que as pessoas às vezes usam para coisas que não deveriam. Tipo, até essa questão dos sintomas médicos, eu acho que não deveria ser perguntado no GPT, nem pesquisado no Google, mas o Google, querendo ou não, quem bota as informações no Google é um humano. Aquela informação que aparece primeiro, normalmente nesses casos, é algo mais verificado. A IA ela vai te dar uma informação que pode ou não ser verdade. E aonde a IA vai buscar isso? Então, tem um ponto. Quando a gente busca a informação no Google, a gente já vai com a ideia que a gente tem que fazer uma triagem. Você não vai no Google e acha que o primeiro link é o certo. Às vezes, no chat GPT, as pessoas leem considerando que aquilo é a verdade. Já é a resposta Aquilo é a resposta. E muitas vezes não, porque o chat GPT e todas as inteligências artificiais conversacionais, ela tem capacidade criativa. Então, se ela não acha a resposta, ou até se ela acha a resposta, ela vai criar algumas coisas ali. Então, você tem que sempre checar a informação que está ali. Não tem muito como você fugir disso hoje. Aí, assim, agora eu vou começar a entrar no nosso dia a dia. O cara tem que fazer um TCC, né? Ele compra o GPT pago, porque tem limite ou não pago, tem limite de letra. Ele pede, ou ele fala, olha, eu preciso de um termo de conclusão de curso sobre esse assunto e eu quero que constem. Aí ele põe uma relação de 100 autores. Tá? A opinião é tal, debate, conclusão. Mas esse não pode ser rastreável, porque senão o cara vai lá, hoje eles fazem isso, né? Eles pegam pedaços, põem lá, o pessoal da banca, para ver se não está fazendo ipsiliteris. Né? E sai
Assim, vai sair, não sei da qualidade, acho que não sairia um TCC tão bom, porque hoje o fazer o TCC exige muito contexto dessa tarefa, é um Pesquisa. pesquisa, contexto, aí ela não vai fazer esse Não vai, então é isso aí que eu quero. Ela não vai fazer essa pesquisa. Na questão do GPT, ele já ia te barrar porque é um documento muito grande. Então ele já nem ia, mas isso é mais uma limitação da plataforma do que da IA em si. Se você, por algum motivo, acha um modelo que não tem limitação da resposta que ela vai te dar. Provavelmente ela vai te dar, mas é um negócio tão grande que a IA, normalmente, quando ela tem muita informação dentro ali daquele contexto daquela conversa, ela começa a se perder no meio. Então a tarefa, o TCC, ele tem que ter o começo, meio, fim, eles têm que conversar, é um negócio fechado. A IA fazer isso, vai ser muito difícil sair um negócio bom. Porque agora eu vou usar termos que eles me explicaram fora, não é porque eu sei não. Mas em algum momento a Mari falou para mim, porque a IA alucina. O que significa alucinar uma IA? A IA, como ela não tem, a gente normalmente começa a pensar na IA como se ela fosse a gente, o nosso método de pensamento. Mas a IA, no final das contas, é um código de programação. Ela é probabilística, como eu falei antes. Espera aí que eu vou. Isso aí eu já me confundi. Mari, explica aí o que que é. Nós estamos num jurídico. O que é quando vocês falam código? O que é esse código? Não tem nada a ver com o nosso código. Não, é uma série de comandos que você dá para a IA, e aí ela tem uma linguagem de programação, e você fala para ela: quero que faça isso, mas na linguagem que ela entenda. É um código de programação. E onde você vai descobrir esse código? É na faculdade de engenharia e não sei o quê? Você vai acabar aprendendo aí. Exato. Tá. Tem que estudar. Enfim, é, Você codificando. Eu sei que eu te cortei o raciocínio. é, Você codificando. qual que era a pergunta primeira? Vamos indo que a gente bota nela sem querer. Perfeito. Então, é que a gente pensa, acho que a IA pensa igual a gente, muito boa, eu acho. Que a IA pensa igual a gente, só que aí ela tem uma questão que é a dificuldade da IA de quem faz IA. A IA ela não sabe o que é estar errada. Então, Ela não sabe. é uma grande dificuldade para quem cria esses modelos, para as grandes empresas. Hoje isso está ficando cada vez menor, esse problema. Tanto é que se você pede alguma coisa, tem várias vezes que a IA vai te falar, ó, não sei, ou busca em outro lugar. Antigamente, provavelmente a IA ia inventar alguma coisa. Ela lida com tudo como se fosse informação. É tudo dado. Então, você tem que falar para ela: isso é certo e isso é errado. Mas e a picaretagem de quando você vê que a coisa está errada? Porque os profissionais mais experientes vê que o que ela está falando não faz sentido. Aí você, porque é um 7 esse negócio, você fala para ela, não, mas não está faltando essa legislação. Oh, brilhante discussão. Nossa, você foi muito bem. Aí ela te elogia, o tonto cai e continua. Então ela tem essa sacanagem. Tem. E o que é essa alucinação dela? Ela começa a inventar, não para mais? Quando foi há uns 3, 4 anos atrás, tinha um problema que a gente notava, que é, por exemplo, eu perguntava, quem é o João Lucas Soares para ela? Provavelmente ela ia inventar alguma coisa. Ela fala, João Lucas Soares é um grande filósofo do não sei o quê. Você botava, onde fica a loja tal? Ela ia falar, fica na rua tal. Ela ia inventar. Hoje em dia ela não faz mais isso. Então, sempre foi um problema essa questão da IA não saber exatamente quando ela está errada, mas está encaminhando para melhorar. Tanto é que hoje, se você perguntar quem é João Lucas Soares ou onde está a loja tal, ela vai falar, não tem essa informação, ou ela vai pesquisar no Google. E vai dar a informação correta. Depende. Pode ser que a informação que ela pesquisou venha incorreta. Exato. Wikipédia, que alguém palpitou alguma coisa. Que aí, Não é nada contra o Wikipédia, porque o Wikipédia, na maioria das vezes, você põe a sua opinião. Não é uma coisa assim científica. Né? Pode até ser, mas... porque ela hoje em dia ela tem capacidade de pesquisar, ela pode pesquisar no site, aí a culpa é dela ou do site. No próprio ChatGPT, quando você abre, lá embaixo de onde você escreve, tem uma informação que você não deve levar as coisas que ela fala como verdade absoluta. As informações têm que ser verificadas. A própria empresa diz isso pra gente. Que isso não é um defeito da empresa, é um defeito da capacidade que a gente está de desenvolver IAs mesmo, tá? Nesse nível. Eu acho nem que seja um defeito. É uma questão da IA. E o usuário ele tem que ter essa consciência, ele não pode lidar como se aquilo fosse verdade.
Até porque se você tira a capacidade criativa e a alucinação dela, ela vira só uma indexação que te resume alguma coisa. Então ela indexa e resume. Ela não cria nada, você não consegue conversar com ela não vai conseguir te responder. Vai mais do usuário definir, por exemplo, ó, isso daqui é algo que eu tenho que ter certeza absoluta. Não vou perguntar para o GPT, mas é algo que eu posso abrir um diálogo. Não... Pergunta e confere depois. Ele pode te dar um caminho que chegue você pesquisando a uma verdade. Exato, mas aí se é algo muito importante, não tem margem para erro essa tarefa. Não, usa o GPT. Ou confira e Ou confira muito bem. Tá, então me dá a utilização prática normal do GPT. Seria uma consulta mais para o dia a dia, sem nada muito técnico, porque você sabe que não quero interromper, já interromper. Vocês tiveram aqui presidente de órgão de classe que defendia a IA de uma maneira irrefutável, não tem mais volta. E agora vocês vão ver no final que está tendo punição para juiz e advogado porque tem coisas absurdas acontecendo. Como eu uso a IA? Por exemplo, eu estou com algum problema e eu estou batendo a cabeça nele, algum problema de código, alguma coisa assim, eu jogo o problema que eu estou tendo ali e vejo que vai me trazer. É muito mais como uma segunda cabeça ali para te tirar um pouco da sua própria cabeça. Aí você fala assim, pode ser esse caminho. Eu vou lá e vou olhar o caminho que ele me trouxe. É muito mais um apontar de direção, assim, que às vezes você não está enxergando, do que confiar 100% no que ele está me falando. Seria um bate-papo de outro engenheiro. Vamos, o que você acha disso? Exato. Uma segunda opinião para ver se... Porque às vezes a segunda opinião pode ser uma merda. Exato, e às vezes mas tipo, te tira da sua opinião, pelo menos. Exato. Faz você pensar em alguma coisa. Exato. Ainda que você fale, pô, que opinião de merda. Exato. Mas você fez... Te tirou da sua cabeça e te fez ver outros aspectos. Eu acho que eu uso muito GPT para isso. Otimização de tempo, um exemplo no seu mundo, talvez, vai. Alguém te manda um documento que, sei lá, você não está com tempo para ler, mas você precisa saber por cima o que é. Você joga no GPT, ele vai te dar um resumo, você dá uma lida, passa o olho no documento, dá uma lida no resumo que ele fez, pronto, você sabe o contexto geral daquele documento, você já consegue tomar ações baseadas nisso. Então, esse é um uso mais simples, que é bem útil, aliás. Uma coisa que eu uso também bastante é para melhorar meus textos. Então, tipo, preciso escrever uma mensagem extremamente formal, um e-mail, não sei o quê. Eu coloco mais ou menos o que eu quero escrever ali e ele me traz o e-mail com a linguagem que eu preciso, por exemplo. Nossa, mas eu acho, particularmente, o GPT escreve muito mal. Mas ele escreve muito melhor que eu. Com toda certeza. Muito melhor que eu, ele escreve. Tem um ponto também de você instruir ele, que é justamente o trabalho do engenheiro de prompt, de você dar esse contexto. Então, às vezes ele te deu um texto que você não gostou, mas se você desse mais instrução para ele, eu quero um texto assim, assim, com esse tipo de linguagem. Às vezes você pega um exemplo de uma coisa muito boa. Você pega uns 3 e-mails seus que você já enviou. Você joga esses 3 e-mails, dá as instruções e fala, agora escreva isso como se fosse eu. Entendeu que você deu muito contexto para ele? Você deu o exemplo do que é para ser feito, as instruções, e aí a tarefa que você deu para ele. E aí ele vai te dar uma resposta muito melhor. Isso é uma técnica de engenharia de prompt, que é o meu trabalho. E hoje o pessoal tá assim, tipo, nossa, voou. O pessoal tá tipo assim, o que me assusta, para vocês são da nova geração, não? Vocês são jovens, inteligentes e capacitados. São 3 qualidades que eu posso afiançar. Mas assim, nada para vocês assusta. Vocês nasceram dentro dessa bolha. Mas quem observou de fora e agora é obrigado a entrar, ela assusta. Alguém perguntando eu até falei para vocês, alguém pegando uma receita médica. Eu acho que assim, mas é só modelo, não tem... Sim, mas o cara montou. Mas ele montaria, o falsário faz... Sim, gente, mas nós estamos falando de um falsário, o cara já é experiente, já tem cabeça torta, tal. Já é cliente meu do escritório. Agora, estou falando assim, pega um Zé Mané no sentido que o cara
meio inocentão, e de repente ele falou: "Você quer saber? Vou emendar um feriado". E ele não sabe que isso é falsificação de documento. E ele vai lá: "Tá, tudo bom, tá". A minha filha, vocês sabem, ela é médica, e ela fala: "Pai, tem dias que a gente emenda de feriado, o cara chega na noite anterior, aí a gente vê que o cara não tem nada. Mas eu não posso falar se não tem nada. Você mede, a temperatura está normal, batimento cardíaco normal, pressão está normal, reações musculares, não quer dizer, fundo de olho, está tudo normal". Mas o cara fala: teve uma vez que eu falei: "Você está aqui por causa de um atestado, não é?". E aí ele falou: "É, a senhora está falando que eu estou mentindo". Então ela tomou uma garrafada na cabeça. O cara entrou na sala e jogou uma garrafa de metal na cabeça dela, porque ela estava no carnaval atendendo sozinha, e porque os médicos não tinham comparecido, acho que estavam doentes, não sei, e no carnaval, e ela estava lá sozinha. E a fila estava de 8 horas. Eu falei: "Eu entendo, eles estão sofrendo, ninguém quer estar naquela fila". Mas tem, eu não sabia, viu, também não vou falar. Tem um acordo de pulseira que os caras sabem, que é grupo, senão o cara fala: "Ih, o cara me pôs pulseira de grupo, vou embora". Os caras sabem que você não está lá para nada, para pegar atestado. Então, pô, eu estava lá, o cara falou: "Eu estou atendendo a emergência. Os outros vão esperar? Vão, porque eu tenho que atender a emergência". O cara chegou com a cabeça rachada, eu tenho que costurar o cara, está perdendo sangue. Bom, aí o cara chegou: a senhora é vagabunda, é puta, não sei o quê", o linguajar assim. E ela ele pegou a garrafa, jogou, bateu na cabeça dela, ela desmaiou. Precisou chamar o SAMU, porque não tinha médico lá dentro para costurar a cabeça dela. Ora, Aí o SAMU veio. A gente ri porque é tragicômico. Mas aí você vê, ela veio depois, o que que ela fez? Ela voltou a atender com a cabeça rachada. Não, olha que nível chega. Bom, então esse tipo de coisa, quem põe essa trava? A hora que o cara começar a digitar, fala: "Queridão, sinto muito, isso aí aqui está fora". é a própria empresa que está por trás, por exemplo. Não é o programador? É o programador da empresa, que ele segue ordens da empresa, né? E aí você me falou que pode ter um que trave, mas a outra fala: Exato. "Que nada", e aí Sim. passa o que nada. Tanto é que o Elon Musk ele criou uma com pouquíssimos desses guarda-reios, e é uma IA mais livre, bem mais liberal. Mas depende da empresa que está por trás disso. Agora eu vou entrar na minha seara. Seguinte, pessoal, o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução número 615, Conselho Nacional de Justiça, resolução 615. No final ela vai aparecer publicada para vocês. Ele deu: norma reforça segurança, transparência e supervisão humana no uso de tecnologias automatizadas no sistema de justiça. Tecnologias automatizadas é IA. Pode ser Delita, não é? Serviço automatizado. qualquer tecnologia automatizada. Gostei. No dia 11 de março de 2025, o CNJ publicou a resolução 615, que estabelece princípios, diretrizes e requisitos para desenvolvimento e utilização e governança de soluções baseadas em IA, inteligência artificial, no âmbito do Poder Judiciário. Depois vocês vão ver que eles obrigam todos os tribunais, a partir a partir de março, 12 meses, março de 26, todos têm que estar com essa tecnologia implantada e supervisão humana, que é o que a Mari e o João estão falando, que eles operam, mas eles querem o médico ali do lado. Não sei o quê, mas eles querem não sei o quê. Não. Então tem que ter supervisão humana para a utilização. E aí vocês vão ver os tópicos. Por quê? O que está acontecendo? Eu vou ler e vocês me falam qual é a mágica aqui. Isso é só um demonstrativo bobo. De 80 para 969, de 80 para 969. Sentenças. Juiz é investigado pelo tribunal tal
por uso de IA. Corregedoria apontou falhas graves como sentenças sem fundamentação, precedentes inexistentes e produção processual atípica. Você sabe que toda sentença, para ser válida, ela tem que ter fundamentação, relatório e decisão. Relatório, fundamentação, decisão. Né? Tem que ter essas 3 fases. Se não tiver a fundamentação, a sentença é nula. E começou, o cara fazia... A média do cara era 80 sentenças por mês. Média boa, viu? Mas, de repente, ele foi para 869. Caramba, esse cara virou o mágico das sentenças. Pô, aí, vocês procurem, porque foi no Tribunal do Amazonas, e eu vou dar só um release aqui. A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão instaurou sindicância para investigar o juiz fulano de tal, titular da vara tal, por uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial. A decisão foi proferida pelo desembargador corregedor fulano de tal, que destacou que a produtividade passou de uma média de 80 sentenças para 969 por mês. Não, agora, você imagina que nessa aí pode estar a tua vida, pode estar a tua vida financeira, pode estar a tua liberdade. O cara põe lá e a inteligência artificial... Culpado, excelência. Culpado com base nisso. Quer dizer, 2. Só peguei um rastrinho. Corregedoria investiga uso de inteligência artificial por juiz que inflou 12 vezes seu número de sentenças. Ai, que produtividade. Por isso que eu falo que os caras ganham pouco. Não é pouco. O cara dá quase 1.000 sentenças por mês e ganhar só 40 conto. Tá errado. A Corregedoria de Justiça tal abriu sindicância para a conduta tal por suposto uso de ferramentas em sentenças, ferramentas artificiais. Outra, desrespeito total ao tribunal. Olha essa. Para não falar que eu sou de juiz, essa aqui é de advogado, tá? Advogado. Fala assim, não, mas isso vale para o juiz, para advogado não. O advogado faz o que quer. Desembargadora acusa advogado de usar inteligência artificial para inventar jurisprudências. Ia dar jurisprudência aí, ó, meu cliente matou 3, a sangue frio, tiro na cabeça, que é para não sofrer, foi bondoso. Foi bondoso. Podia ter dado na perna. Aí o cara ficava com dor, depois no braço. Mas não, deu na cabeça. 3. E eu quero uma jurisprudência que fale que, coitado, ele é inocente. Aí aparece lá um monte de jurisprudência. E ele junta no processo. O suposto uso da inteligência artificial por um advogado foi criticado pela desembargadora do Tribunal de Justiça de Palapuçu em razão de citações de decisões inventadas. Que, como aqui o doutor João e o doutor Amari falaram, sei lá, se não tiver trava e você quiser que ela responda, ela responde, não é? E a resposta pode ser uma invenção. A maioria que quando fala que é invenção, eu não acho nem que seja maldade, eu acho que ela alucinou. Eu acho que nesse... Olha o termo, alucinou, não é maldade, é alucinação. Você já tomou uma balinha? Ó. Eu acho que nesse caso são 2 coisas. Foi responsabilidade de não ter checado. Tanto do juiz, tanto do advogado de não ter checado. E tanto falta de conhecimento deles de lidar como se fosse verdade absoluta. Pronto, isso aí que o Dr. João falou aí é fundamental. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe trabalhar com IA. Você faz uma pergunta, ela te responde, você bate o olho. Se você tem conhecimento técnico da matéria, você fala, isso aí não está correto. Aí você vai ter que usar as suas ferramentas para saber da onde ela tirou, por que ela tirou,
qual a fonte e origem daquilo. E depois que ela te der, já que ela inventou um, ele pode inventar um monte. Você tem que ir na fonte citada, ver se existe. Porque senão, gente, você está inventando jurisprudência para enganar juiz. É sacanagem. É fraude processual. Outra. Magistrado suspeito de criar sentença por algoritmo. O que é isso aí? Os nomes. Deve ser IA. Deve ser IA. Mas o que é algoritmos? Algoritmo é código. São os códigos. Mas o juiz tinha códigos? Os códigos? Então, é que eu acho que ele chamou a inteligência artificial de algoritmo. Acho que é algo da escrita. Eu acho que foi isso. Mas é mesmo IA. Isso, imagina que esteja se referindo a IA. Um caso inusitado chamou a atenção do mundo jurídico recentemente. O juiz da vara tal está sendo investigado por uso de ferramenta de inteligência artificial de forma incorreta e até análise de ilícita. Ser utilizada para substituir decisões ou auxiliar magistrados em processos criminais, a IA pode acentuar erros jurídicos. Ela pode acentuar. O cara já está ferrado, ela pega na massa. Contribuir para a prisão e condenação indevida. E perpetuar vieses discriminatórios, que foi o que vocês falaram do cara que é homofóbico, do cara que é racista, com uma complexidade adicional, como responsabilizar as máquinas por suas decisões. Depois ele joga. Fala que Que é culpa da IA. Pô, depois quando o cara é cobrado, mas eu nem achei que o senhor era culpado desse jeito. O senhor que assinou a sentença. Mas não, foi um equívoco. Aconteceu um equívoco. O equívoco dele foi ter a decisão para dar a IA. O uso do juiz. O caso do juiz que utilizou o chat para elaborar a sentença sem verificar a veracidade e a fonte, a coerência, os documentos, os argumentos, é um exemplo de como o uso inadequado de IA pode comprometer a qualidade e a credibilidade da prestação jurisdicional nacional. Realmente, você pode falar, o judiciário do Brasil é uma merda, porque eles dão cada decisão. Mas não foi ele. Foi ele que deu a decisão. O juiz até é bom. Só que ele está ocupado. Mas enquanto ele está ocupado, aí a federação sentencia. Foi expedível os mandados de prisão. Aí chegou lá, prendeu o Zé, prendeu. O que eu fiz? Não interessa. Você chama José de Souza, está preso. Mas por quê? Porque mas eu nunca nem fui para lá. Mas está preso. E o pior é que às vezes tem. Ele está brincando, o presidente está cheio de coisa assim. Cheio. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar, esse também, vai investigar juiz que utilizou teses inventadas pelo GPT. Vai investigar uma sentença assinada por um juiz federal, não vou falar qual é, feita por inteligência artificial a partir do uso de dados enxertados no GPT. Tinha um modelo do GPT que ele fazia isso, que se você, por exemplo, perguntasse top autores e os livros deles, grande parte não existia. Não existia? Não, ele inventava. isso antigamente. Mas era um modelo antigo. Mas hoje não mais. Hoje diminuiu isso, mas ainda acontece algumas vezes. Ela ainda tem a capacidade criativa grande, mas não tanto igual a uns modelos antigos, assim. Ela está alucinando menos? Sim, Sim. dá pra sentir. Eu queria fazer uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, que tem o juiz que utiliza a IA, no jurídico, né? Quem que deve ser culpado? Devem ir atrás da empresa da IA por dar uma informação jurídica errada, mesmo sem ser a responsabilidade dela?
ou completamente é culpa do juiz? Não, tudo que você faz é responsabilidade no âmbito jurídico. O juiz dar uma sentença, ele vai assinar essa sentença. Quem proferiu foi ele, quem proferiu foi o Estado, porque o juiz ali representa o Estado, ou federal ou estadual, mas ele representa quem está dando. Agora, se o juiz vai atrás de uma inteligência artificial, isso é problema dele. Ah, mas a empresa faz tudo errado, mas o juiz não é feito para pegar sentença na internet. Ele recebe para analisar o caso. Tanto é que uma das características do devido processo legal, que é contraditório e ampla defesa, é você ter o direito ao julgamento perante um juiz natural. Qual é o juiz? Juiz da causa. Você tem o direito de ser levado a um juiz. Ninguém te levou na frente do computador. Vai depor, sim, senhor. Pode perguntar, o GPT. O senhor estava lá no dia tal. Você entendeu? Não estava. Não, mas eu acho que você tá, não tá. Tava, não tá. Você entendeu? Ou seja, similar a, por exemplo, o juiz pega, dá para o estagiário dele fazer, sem revisar nada, já... Isso é um exemplo que é normal. Há uns 3 meses atrás, eu tinha feito alegações finais, é o último passo do processo, teoricamente, em primeira instância, depois você pode fazer recurso. Muito bem. Tinha feito alegações finais, estava esperando a sentença. Saiu a sentença. E eu achei até rápida. Não, mas essa daí não foi IA. Só que eu estava num caso criminal e veio a sentença condenando o cara a pagar alimentos. Na hora que eu li, eu falei, nossa, mas de homicídios, em vez dele jogar para a segunda fase, fazer a adequação para o bifásico, para ver se indúbio pro societatis virará indúbio pro réu, ele condenou o réu a pagar alimentos. O que ele fez? Ele copiou e colou uma parte, só colou tudo. Veio uma sentença de uma ação de vara de família, que não tem nada a ver. A hora que, e o pior é que publicou, porque se não publica, não existe no mundo jurídico. Mas publicou, saiu no Diário Oficial. Eu lembro, falei, Maurício, dá um pulo aqui. Sabe aquele caso criminal lá? O cara falou que tem que pagar alimentos. Aí, pô, não é o pior, que quando você está de boa fé, não cai a ficha automática. O Maurício falou, mas será que ele... Mas por que ele mandou condenar a pagar alimentos? Eu não sei. Pô, aí o Maurício pegou e foi até o fórum. Hoje em dia é raro isso aí. Chegou lá, falou com a secretária. Ela pegou e falou, o juiz já vai atender. Aí eu, tudo bem, doutor, tudo bem. Doutor, o cara ficou branco, quase caiu da cadeira. Ele tinha um juiz de família amigo, pediu para ele analisar o caso. Como ele achou que a parte inicial estava bem, acho que ele ia tirar para montar o modelo, porque tem despacho que tem modelo. Defiro, perícia, o cara não vai ficar todo hora, defiro, perícia. Perícia, paga o perito e acabou. Você entendeu? E ele, só que a secretária mandou para o cartório publicou a sentença. Pô, e aí? E aí? Porque, houve publicação. Meu cliente era obrigado, de vez de sofrer punição de reclusão, de ficar preso, ele era obrigado só a pagar 3 salários mínimos por mês. Para quem é uma mulher lá. Ele falou, pô, tá ótimo, doutor, adorei. É só pagar até 3, 4 conto e meio, eu não vou nem preso. E eu falei, não, mas não é isso, tá? Bom, resultado. O juiz teve que se retratar, e, em verdade, nem poderia, no meu ponto de vista. Por quê? Mas é erro grosseiro, é erro material, está claro, mas na dúvida tem que beneficiar o réu. E outra, quem pode alterar sentença de primeira instância é sempre salvo em embargos de declaração, que são coisinhas assim, ou em determinados casos, bem, despejo, tal, o órgão cedeu, é o teu superior que altera. Então é o tribunal, tá? Então não poderia, mas ali criou uma polêmica, aí eu não vou entrar no mérito porque está em recurso. Mas, vamos lá. Ó, a ferramenta criou o tese inventada.
A ferramenta criou jurisprudência do STJ, não foi de qualquer tribunal, não. O cara já pediu logo do Superior Tribunal de Justiça de Brasília. Você entendeu? Eu quero um negócio legal, já dos ministros. Não quero aqui juiz, desembargador, eu quero logo dos ministros. Vamos lá. As quais fundamentaram a decisão do magistrado. O juiz federal tal, do tribunal tal, assinou sentença feita por meio de inteligência artificial e está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. A razão para essa investigação no fato é de a ferramenta ter criado uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fundamentou a decisão do magistrado. Aquela jurisprudência, a fundamentação que tem que ter, ele usou aquela lá. Eu acho que é isso. Eu acho que resume bem, porque eu acho que as pessoas aí não sabiam muito bem o funcionamento do GPT, pediram fundamentação, ele entregou, Sim. só que é uma fundamentação que ele criou. As pessoas não foram pesquisar a fundo qual que era e entregaram ali. Acho que com base- exceto o de 90 que foi para 900. que aí ele ao O outro invés- 12 vezes, outro foi mais. tranquilo. Tá, eu acho que pode ser desconhecimento. O de 90 para 900 ele foi só. Mas é. Mas eu acho que também é um desconhecimento de também. de Havia que ele funcionar. fundamentar e funcionar. Então, mas aí Mas na você verdade- imagina a tua responsabilidade. Você é engenheira de de dados. dados, aí você tem que enxertar, sei lá. Você pensou, você fala, você quer saber, eu vi esse negócio aqui, achei legal, vou enxertar lá e no computador de uma empresa. Você trava a empresa inteira, o cara vai no Itaú e faz isso aí, vê o que acontece. Eu jamais faria isso. Por quê? Porque você tem responsabilidade. Aham. Porque existe a culpa e o dolo. O dolo é vontade livre e consciente de praticar o ato. Eu quero matar, eu vou te matar, eu saí para matar. E a culpa é o que acontece, é negligência, imperícia e imprudência. Pode acontecer um acidente e tal. Só que a culpa ela é tão punível quanto o dolo, só que em escala menor de pena. Mas a culpa, ela te condena. Pô, eu não sei usar e vou dar sentença condenando, absolvendo alguém, ou mesmo que soubesse usar. Como é que eu deixo de analisar todas as provas que estão na proximidade do juiz da causa, do juiz natural, para acreditar num site? Não precisa mais de juiz. Sim. Pode mandar todo mundo embora, vão economizar a fortuna. Não, é uma completa irresponsabilidade. Pronto, você matou aí. Você matou a questão, não dá para defender. Você seria uma boa advogada, porque você é aquela. Eu defendo até morrer. E tá certo. Já, quem tem um lado, o advogado é assim. O pessoal critica muito o advogado pelo seguinte: você defenderia o bandido? Ele falou, defenderia? Não, eu defendo, inclusive, seu filho. Se fizer alguma coisa, eu defenderei ele, tá? Para ele não apodrecer na cadeia, como exemplo. Porque o advogado não busca a absolvição do facínora. O advogado, ele busca pena justa. É diferente. Eu não vou chegar... o que aconteceu? Matou... eu não vou falar que mas me revolta. Em um dos capítulos da história, relatam que alguém em algum lugar jogava bebê para cima para treinar tiro-alvo. Tá? E digamos que tem uma pessoa que faça isso. Eu não vou chegar para excelência, mas o rapaz está com a pontaria longa. Ele precisava aperfeiçoar a pontaria porque ele ia disputar a Olimpíada. Então ele precisava, não tinha com que treinar. E tinha lá o rapaz com 10 filhos pequenininhos. Ele foi lá e treinou. Esse é um coitado. Estava pensando na medalha olímpica. Eu não vou fazer isso. Falei, excelência, realmente o que ele fez é imperdoável. Porém, a pena é tal. Vamos ver o que ele tem de qualidade. Nunca fez nada errado? Não. Ele foi num momento que às vezes doutor Franco Montoro falava, quando me deu aula, pode falar, nunca vou roubar. Pode falar, nunca vou desviar dinheiro. Pode falar, nunca vou furtar. Nunca vou cometer uma pedofilia. Nunca vou estuprar ninguém. Mas não fala, eu nunca vou matar. Porque
o momento, o que eu falo, o momento entre eu puxar o gatilho e o arrependimento, ele é instantâneo. Salvo se você está vendo, você chega na sua casa e vê um cara fazendo mal para o seu irmão, que eles são irmãos. Se você tem como pegar a faca e tirar seu irmão do perigo, você vai tirar. E aí você matou numa condição em que a lei autoriza. Tem condições que a lei autoriza. Bem, nós estamos lá, estado de necessidade. Nós viajamos para fazer palestras no navio. Eu estava pensando, se o navio afundar e tiver uma boia só, eu vou empurrar a Mari. Vou afundar a cabeça dela. Eu que vou ficar com a boia. Por quê? Porque ela nada melhor que eu. É magrinha, eu gordo, vou afundar. Vou afundar rápido. Ela não, ela consegue ficar aí boiando. Eu não. Gordo não boia. Gordo afunda. Então, efetivamente, isso está necessidade. Ou eu fico com a boia ou você. Se você ficar, eu morro. Caramba! Já ouviu aquela frase? Antes eu do que... É assim. Tá bom? Pô, eu não tenho como agradecer a paciência. Eu vi que a Mari chegou um momento que ela falou, tu pensou. Puta que pariu. Mais perguntas, cara, tá me enchendo o saco. Mais paciência tinha que passar. Eu agradeço, tá? E eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Deixa eu só contar um caos que eu vou voltar a contar os causos. Tinha um rapaz passando, né? Ele estava meio de fogo. Tá passando na frente de uma igreja evangélica. Você sabe que o evangélico ele é fervoroso. O evangélico é um povo fervoroso. Um povo que ele canta, ele vibra, ele grita. E aí ele passou pela porta, estava um obreiro na porta. Obreiro, né? E o cara bêbado. Passou, falou, ele viu aquela cantoria, aquela gritaria. Ai, meu Deus, meu Deus! Louvor a Deus! Ele falou, o que está acontecendo aí? Aí, porra, o que está acontecendo aí, velho? Ele falou, Jesus está operando. Ele falou, cacete, mas sem anestesia? Eu sou velho e sou do direito.